Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Aleluia! Esse Espírito já está aqui nesta manhã. Aleluia! Ainda o 296. Eu acho que é a mesma nota, viu? No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração, qual orvalho que dá vida às flores. Assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração, qual orvalho que dá vida às flores. Assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante
oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Como é um resumo, eu trouxe e vou compartilhar com a igreja alguns subsídios, né? A lição ela está com o tópico a tricotomia humana, a doutrina e teologia, a tríplice natureza, o físico e o espiritual. O tópico segundo, a distinção entre alma e espírito. A alma, né, que do hebraico nefesh, do grego psique, alma. A distinção entre a alma do homem e do animal. E o espírito, que do hebraico ruach, do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. E o último tópico, a interação dessas três dimensões: corpo, afetos e somatização. Equilíbrio e saúde no subtópico 2. Esta é uma breve esboço da lição de hoje, mas queria compartilhar com os irmãos da importância desta lição, desse trimestre. A lição de hoje, ela mostra e ela nos traz a relação entre espírito, alma e corpo. Veja que a ordem é espírito, alma e corpo. E eu queria trazer com base no texto áureo. E nós lemos aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu vou ler aqui em uma outra versão. E Ele mesmo, Deus de paz, vos santifique completamente. E eu oro a Deus que todo o vosso espírito e a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa outra versão diz o seguinte: que o próprio Deus de paz faça vocês inteiramente puros, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados fortes e irrepreensíveis até aquele dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Nós lemos o versículo 23 do capítulo 5. O versículo seguinte, o 24, ele nos mostra quem faz isto, que diz: Deus que os chamou para se tornarem filhos, fará tudo isso por vocês, tal como prometeu. Outra versão diz, o versículo 24, quem chamou vocês é fiel e realizará
tudo isso. Então, o próprio Deus de paz, que concede a plena santidade, é Ele que realizará tudo isso. Então, meus irmãos, nós vemos aqui uma oração do apóstolo Paulo pela santificação do crente, pela santificação da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele está nos trazendo, ele está nos entregando uma das mais belas orações da Bíblia. E não é uma ordem, mas é um desejo profundo de uma intercessão fervorosa por nós. E ele começa, dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Nós sabemos que santificar significa separar, consagrar, é um processo de purificação. E a palavra que ele traz reforçando é justamente santificar. Ele não está pedindo uma santificação parcial, ele está pedindo que sejamos santificados em tudo. O Deus que nos deu paz, com Ele, através de Jesus Cristo, é o mesmo Deus que nos capacita para vivermos uma vida santa, conforme, repito, o versículo 24. Então, a partir daí, o apóstolo Paulo, nesta oração, ele começa a detalhar essa santificação. Ele está orando para que todo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo estejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito. Então, o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando, está nos mostrando? As três partes do nosso ser. Nós somos tricotômicos, nós vamos ver isso no decorrer do trimestre. Existe a dicotomia, a tricotomia. Então, ele está nos mostrando que o nosso ser, ele é composto de três partes: espírito, alma e corpo. Você, repito, pode encontrar a dicotomia, quem diga que é espírito e corpo, sendo espírito e alma a mesma coisa. Não é considerado heresia, mas à luz do Novo Testamento, principalmente desse versículo, nós somos tricotômicos: espírito, alma e corpo. Então, o que é que ele está nos dizendo? O espírito é a parte mais profunda de nós, é onde nós nos conectamos com Deus, é onde nós falamos com Deus, é por meio e através do nosso espírito que a voz do Espírito Santo ecoa em nós. É através do nosso espírito que experimentamos a adoração em espírito e em verdade a Deus. É através do nosso espírito que tem essa conexão com o reino espiritual, com o reino celestial. E a alma inclui a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. É aqui que processamos nossos pensamentos, sentimentos e tomamos as nossas decisões. A alma é o centro da nossa personalidade. O corpo é esse invólucro físico, que é o templo do Espírito Santo. É através desse corpo que nós vivemos neste mundo, que nós sentimos, que nós percebemos, que nós enxergamos, aleluia. É através do corpo que vivemos, que trabalhamos, que interagimos com as pessoas, e através da ação do Espírito, o nosso corpo adora ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele traz essas três partes, para que seja nesta oração plenamente conservada, guardada, protegida, mantida para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o propósito, para sermos achados irrepreensíveis, sem falta, sem acusação nenhuma, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Então a mensagem desse texto, desse versículo: a santidade
como preparação para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está nos dizendo que a nossa vida inteira, que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, precisa ser alinhado com a vontade de Deus. Nós estamos aqui hoje, participamos daqui a pouco da ceia do Senhor. Para estarmos participando desta ceia, há requisitos, né? Então, o Deus de paz, que está nos santificando agora mesmo, para que quando a trombeta tocar, Ele nos encontre sem mancha, sem ruga, irrepreensíveis, sem culpa nenhuma. Então, o nosso espírito precisa estar em comunhão com Ele, o nosso espírito precisa estar caminhando com Ele, e a nossa alma submissa ao nosso espírito, que está caminhando com o Espírito Santo. Então, o corpo não vai cometer erros, falhas, pecado. Então, a santificação do Espírito significa, se manifesta de uma vida fervorosa, de uma vida de adoração, de uma vida de oração, de uma vida de consagração. A santificação da alma, nossa mente precisa ser renovada. Romanos 12:2, devemos lutar contra pensamentos impuros, devemos lutar contra os medos, devemos lutar contra a ansiedade, enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. É a moda, né? A ansiedade. Então, as nossas emoções, a nossa vontade deve ser submissa à vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos oriente, nos guie. E isso é viver uma vida cristã em santidade. E a santificação do corpo, que está nessa oração do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso, sabemos, não é uma metáfora, mas é uma verdade, é uma realidade, e por isso devemos honrá-lo, cuidar dele, para a glória de Deus. E eu vou fazer um adendo aqui. Nós conhecemos na palavra de Deus as orientações de Deus para a construção do templo físico, do templo de Salomão, desde o tabernáculo, voltando antes. Eu estava meditando nisso. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Aquele templo físico que existiu, hoje tem só as ruínas, antes do tabernáculo, tinha o Santo dos Santos, que era onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus, o Shekinah de Deus. Ora, já paremos, já meditemos, já tomamos consciência, se nós somos o templo do Espírito Santo, que as exigências são as mesmas? É uma reflexão. Então, voltando aqui, esse versículo nos lembra que Deus nos chamou, versículo, estou referindo, 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Deus nos chamou para uma vida de santidade em todas as áreas. É Ele mesmo quem nos capacita a viver assim. Versículo 24. Ele nos preserva, Ele nos guarda, para que estejamos prontos na volta de Jesus. E o que é que influi nisto aí? Eu queria trazer, até pelo momento que vamos participar daqui a pouco, a falta de perdão, a não confissão de pecado. Repito, a falta de perdão, não perdoar, não pedir perdão, e a falta de pecado adoecem o corpo. Adoecem o corpo. Isto bloqueia a alma, que bloqueia o espírito. Então, meus amados irmãos, muitos sintomas, aqui tem psicólogos informados em outra área, está relacionado ao perdão, ao pecado, ou seja, espiritual. Então, a falta de perdão traz um efeito espiritual. A não confissão de pecado traz um efeito espiritual. É uma barreira na comunhão com Deus. Aí tem Isaías 59, 2, 1 João 9, Mateus 6, 14, 15, não vou ler pelo tempo. E o espírito do crente, ele fica bloqueado, dificultando a ação do Espírito Santo na sua vida interior. Está com mágoa, está com raiva, está irado, está ferido, está machucado.
quem provocou isso e quem recebeu isso influi na sua alma, influi reações no seu corpo. O espírito do crente fica bloqueado. Efésios 3,16, João 14,26, Romanos 8,16. Efeito na alma. Eu já disse, a alma é a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Então ela sofre ressentimentos, ela sofre ansiedade, ela sofre depressão, ela sofre amargura, e aí vem as doenças psicológicas. Hebreus 12,15, Mateus 18, 34 a 35, Provérbios 14, 30, Salmo 32, 3. Então, o coração sobrecarregado com rancor, com culpa, perde a paz interior. Aí vem as reflexões na mente, na alma, e aí vai procurar psicólogos ou outros médicos, sem um diagnóstico realmente preciso, e aí a medicação ou a terapia ou o que fizer não vai surtir efeito, resultado. E o efeito redito, essas emoções negativas, essa tensão espiritual gera desgaste físico e gera doença psicossomática. 2 Coríntios 4,16, Provérbios 17, 22. Então, qual é a fundamentação bíblica, meus irmãos? É a reconciliação, é o perdão, aleluia. Perdoai e sereis perdoados. É confessar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a integração corpo, alma, espírito, e de 1 Tessalonicenses 5,23, através de Deus é realizado no 1 Tessalonicenses 5,24, é examinarmos a nossa consciência, confessarmos, liberar o espírito e restaurar a paz interior. É isso que precisamos. Cuidado integral, cultivar a vida espiritual, proteger a alma e o corpo, prevenindo, repito, de doenças físicas e psicológicas. A doença física é consequência psicológica por conta de mágoa, de ansiedade, de frustrações, e traz consequências graves. Então, meus amados, a falta de perdão, a não confissão de pecado, repito, bloqueia o espírito, sobrecarrega a alma e, repito, causa doenças físicas e psicológicas. Para finalizar, o nosso pastor também já está. Quem está com a revista, por gentileza, é o último, terceiro tópico, eu vou ler aqui. Primeiro, corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego soma, manifesta atributos da alma e do espírito. A Bíblia usa coração, do hebraico leb, do grego cardia, como sinônimo de alma, mostrando sua influência no corpo. O coração alegre aformoseia o rosto, Provérbios 15, 13. O coração com saúde é a vida da carne, Provérbios 14, 30. O coração alegre serve de bom remédio, Provérbios 17, 22. Portanto, muitos males físicos são psicossomáticos e podem resultar de crises da alma e do espírito, inclusive do pecado. Salmo 31, 9 e 10, 32, 1 a 5. Aí no tópico 2, no subtópico 2, o equilíbrio e saúde. Aí ele diz, assim como o corpo sofre por causa da alma e do espírito, estes também padecem por problemas do corpo. Vejam a importância dessa interação, dessa harmonização. É uma seta, né? É uma mão dupla. Então ele diz o quê? A língua pode trazer angústia e contaminar o ser. Provérbios 18, 7, 21, 23. Então, viver em santidade exige vigilância e oração, cuidando do corpo, alma e espírito. Colossenses 3, 5, 9, Efésios 4, 25 a 32 e 6, 18. E por fim, ele diz, quanto à busca por medicamentos, é preciso discernimento. Medicamentos e outros tratamentos. Quando o problema é espiritual, perdão,
falta de perdão, pecados não confessados. Apenas o pedido de perdão, o arrependimento, o abandono do pecado traz a verdadeira cura. Amém? Colossenses 3:8, Efésios 4:31. E eu agradeço a oportunidade. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas dos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreza as feridas das suas mãos. Evangelista Vinícius Guedes Santos, filho de Valdina Conceição Santos, Ivonete Nascimento Guedes, nasceu em 1º de janeiro de 1997, natural de Mata de São João. Foi batizado em 31/3/2013, 12 anos de batismo. Foi batizado na Igreja Batista Filhos de Jerusalém. Vai continuar, desde 2014, como membro da Assembleia de Deus, consagrado a presbitério em 17/12/2017 e evangelista em 7/12/2025. Sua esposa, irmã Renata da Cruz Santana Guedes, filha de Norius de Almeida Santana e Valdelice Lisboa da Cruz, nasceu em 29/8/96, 29 anos e 2 meses e 6 dias, natural de Alagoinhas. Foi batizado em 26/12/2010, 15 anos de batismo, também batizada na Igreja Batista de Jerusalém. Também o seu filho Samuel, missionáriozinho, Samuel Santana Guedes, nasceu em 26/3/2025, vai completar 7 meses, portanto, de vida, e já vai experimentar o campo missionário, coisa maravilhosa aos nossos olhos. Glória a Deus, aleluia. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo Aleluia. de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. A palavra do Senhor em Isaías 6 diz assim, versículo 8: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a disponibilidade do nosso querido evangelista, irmão Vinícius, a irmã Renata e o Samuelzinho, que está aí e vai ser bênção na vida deles também. E também eu deixo para a meditação deste casal texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Glória a Deus. A igreja está feliz com essa família. Nós vamos orar por ele, vamos contribuir. Aleluia. E eu conversava com o pastor Marco Ezequiel que pela extensão do trabalho ali, logo estaremos enviando a segunda família missionária para o Peru. Esteja orando em nome de Jesus. Amém? Nós vamos nesse momento, portanto, estar orando, apresentando os servos do Senhor. E desde já a igreja vai estar nessa campanha
Deus tocou no coração da irmã Delma, fez a doação do seu carro, que está à venda. Cadê a imagem do carro? Por aí, esse carro está sendo oferecido por R$40 mil. Se você quiser dar de presente à sua esposa, cadê os irmãos? Cadê o irmão Abílio, irmão pastor Walter, pastor, que mais ali? 45? Botou mais 5, 45 mil. Glória a Deus. Então, esse valor será realmente para estar investindo no envio, não é, dos servos do Senhor. Vamos orar nesse momento, apresentando essa família. Ei, o Samuelzinho está se alegrando. Vamos orar. Daria para vocês ficarem de joelho? Amém. Irmã, deixa a irmã Renata aí com o Samuelzinho. Estenda a mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus, estamos aqui na tua presença, regozijados do Senhor. Aleluia. Pela tua graça, Senhor, pelo teu cuidado com as almas, com as vidas, ó Deus, não importando a nação, não importando o país, a etnia, língua, que seja raça, tribos, nações. E o Senhor nesta manhã está aqui, presente neste lugar. E estamos aqui consagrando ao Senhor esta família que o Senhor escolheu desde antes, na tua presença. Pedimos agora a tua direção, a unção do teu Espírito. Vai capacitando teus filhos, já dando graça, sabedoria, e que eles venham ser instrumentos de Deus naquele país, e muitas vidas venham ser libertas, restauradas, salvas, através da vida dos teus filhos. Senhor meu Deus, nós pedimos também a tua graça sobre a tua igreja, que é a Lagoinha. Continua, Senhor, fazendo-nos prosperar, fazendo-nos dádivos a tua obra, Senhor, para que possamos cumprir o desejo do teu coração, meu Deus, de anunciar a tua palavra em todos os recantos, Senhor, desta terra. E aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos direcionar, nós diremos sim, Senhor, na autoridade do teu nome. Está enviando pessoas, servos e servas do Senhor, para ganhar almas para o Senhor Jesus. E assim ministramos a tua bênção sobre a vida desta família. Vai provendo, Senhor, todas as coisas para a glória do teu nome. E a igreja diz amém. Aleluia, glória a Deus. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou está mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Vamos ler a palavra do Senhor. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste,
mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. Do princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui veio, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Podeis assentar, adorando, exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, pedindo uma palavra, Senhor, para trazer este momento de Santa Ceia, esse momento de reflexão, antes de estarmos tomando da mesa, participando da mesa do Senhor, e nos veio, portanto, esse texto. Esse texto vem justamente tratar não só da oferta de Jesus, do seu sacrifício, da sua espontaneidade, a verdade, a sinceridade na entrega de Jesus, mas vem trazer também uma reflexão sobre como estamos no sentido desta entrega também para Jesus, da mesma forma como Ele entregou-se por nós. E percebemos nesse tempo, da igreja, esse tempo que antecede a vinda de Jesus, se percebe uma instabilidade de fervor espiritual na vida dos crentes. E a gente, principalmente nós, obreiros, a gente anda à procura do porquê desse marasmo espiritual, dessa nuvem turva, né, que paira por sobre a igreja desse tempo. E Paulo, inclusive, em 1 Coríntios 11:30, na lição, ou na leitura oficial que será lida aqui a instante, no capítulo 11, versículo 30, ele diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então a gente percebe, logicamente, que há uma urgência de um despertamento espiritual, há uma urgência pela proximidade justamente da vinda de Jesus. E Paulo também pontua isso na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, quando ele diz que disto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então observamos que há uma inconstância e também uma não frutificação na fé de muitos crentes. Isso mostra, irmãos, pessoas, membros da igreja há muitos anos, prova que tem muita gente da igreja que infelizmente não é crente, não está convertido, não nasceu de novo. E isso é ruim, isso é prejuízo para si mesmo. Porque se Jesus voltar, o senhor vai ficar dentro da igreja e vai ficar. Então é esse momento que nós estamos vivendo, de uma insegurança muito grande, uma não produtividade. Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, ele diz como nós devemos ser. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E analisando essa expressão sede firmes e sempre abundantes, fala pelo menos de 4 características do crente, da necessidade que ele tem, do seu viver, como deve ser o seu viver. E sede firmes fala de convicção e determinação. Então o crente tem que ser convicto da sua fé. Eu tenho que saber, tenho que ter consciência que eu estou aqui por convicção, porque eu creio em Jesus, porque eu creio no céu, eu creio na minha salvação. Eu tenho convicção que o sangue de Jesus me purificou e purifica de todo o pecado.
não estamos aqui, eu creio que nós estamos aqui não por um rito, não por uma prática comum, algo costumeiro, simplesmente não, nós estamos aqui por uma convicção, por uma certeza de que estamos aqui na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo e aguardando aquele dia glorioso, que pode ser hoje, quem sabe, que ao som da última trombeta nós subamos ao encontro do Senhor, aleluia. Aí quando fala de constante, sempre abundante, fala de vida de fervor e produtividade espiritual, e aqui está a essência de uma igreja e também de um crente avivado. Nós precisamos justamente viver uma vida de fervor e produtividade espiritual. Estamos preocupados com muitas coisas, mas menos em produzir, em ser produtivos, em frutificar na obra do Senhor, frutificar de tal forma que as pessoas vejam Cristo em nós. E esses frutos que nós venhamos apresentar nessa produtividade espiritual esteja mostrando realmente que nós somos crentes transformados, restaurados, purificados, glória a Deus, e que vivemos uma nova vida. Eu refletia sobre mim mesmo, sobre a condição, inclusive, falei isso na quinta-feira passada, porque a igreja ela é o retrato daquilo que nós somos. As ovelhas é o retrato do seu pastor, e a gente não pode abrir mão, nós como obreiros, e há uma necessidade urgente de uma reforma espiritual a partir do púlpito da igreja. É preciso essa reforma espiritual, pois é no púlpito que está a dispensa do alimento do céu, é daqui que sai, é do púlpito, glória a Deus. Portanto, o púlpito deve ser o celeiro que tem que estar cheio de trigo, é o lagar que deve estar transbordando de vinho novo. Glória a Deus. Então é um ministério convicto, um ministério fervoroso, um ministério produtivo, terá uma igreja fervorosa, uma igreja produtiva. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então é preciso nesse momento, vendo um texto inclusive de Paulo que foi uma pessoa muito preocupada com esse estado de fervor da igreja, e ele faz algo interessante, ele faz uma pontuação interessante acerca de nós, obreiros, e precisamos, portanto, sermos urgentemente recomendáveis aos crentes, aqueles que Deus nos confiou. Não terá nenhum sentido se a minha vida não for uma vida de atração para a igreja, uma vida que recomende a igreja, que a igreja veja em mim um exemplo de Cristo, que veja um exemplo de fidelidade, de graça divina. Se isto não acontecer, não está funcionando como deve funcionar. E Paulo traz isso em 2 Coríntios 6, versículos 4 a 10, quando ele diz: assim como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então o ministério dentro desse modelo, teremos muito bem uma igreja enriquecida, crentes alegres, crente
produtivos, crentes fiéis. Isso não evitará que tenhamos em nosso meio pessoas que nunca serão aquilo que Deus deseja. Glórias ao nome do Senhor. O próprio Senhor cita dentro das suas parábolas a parábola justamente daquele servo, daquele senhor que plantou, aleluia, fez sua plantação de trigo, e à meia-noite, ele se ausentando, à meia-noite veio o inimigo e semeou naquela roça, naquela plantação, o joio. Então o joio sempre estará presente, mas o joio não conseguirá prosperar, não conseguirá ultrapassar, ou seja, impedir o crescimento de uma igreja que está fortalecida. Então a igreja fortalecida, ela é resistente, ela é forte, ela é alegre, ela é regozijada no Senhor, ela é produtiva. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí a gente tem uma resposta do porquê do marasmo espiritual da igreja desse tempo. Estamos falando numa Santa Ceia, e isso é importante pelo número de irmãos que temos aqui, que infelizmente não temos no culto de doutrina. Mas quando, observando em Atos 2, 42, 47, a gente tem uma resposta de tudo isso, do que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com tantos crentes ainda inseguros. E o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e do partir do pão, e nas orações. Aqui a gente já vê algo muito positivo, importante, necessário à vida do ministério da igreja em geral. A igreja tem que ser uma igreja doutrinada, uma congregação tem que ser bem doutrinada. A igreja, no sentido geral, tem que receber a sã doutrina. Uma igreja sem doutrina é uma igreja fraca. Um obreiro sem doutrina é um obreiro fraco. Mas quando temos um obreiro, aleluia, conhecedor da doutrina, que vive a doutrina, terá-se uma igreja também doutrinada, uma igreja firme. Glórias ao nome do Senhor. Uma igreja que é perseverante, uma igreja que vive alimentada, ela tem comunhão. E a comunhão é a essência da Santa Ceia hoje aqui. Nós estamos aqui porque o sangue de Jesus, aleluia, nos levou novamente à comunhão com Deus. E o próprio Paulo diz: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É a nossa comunhão. Nós estamos aqui em comunhão, glória a Deus. E essa comunhão deve ser verdadeira, não deve ser algo simplesmente simbólico, algo que seja apenas figurativo, mas a nossa comunhão deve ser verdadeira. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sermos participativos, ajudadores uns dos outros nos momentos mais difíceis. E quantas as vezes em momentos difíceis estamos tão sós, mesmo cercados de tanta gente. Na igreja do Senhor não pode acontecer isso, tem que haver comunhão. A tua dor é a minha dor é a sua dor, a minha alegria é a tua alegria, as minhas preocupações devem ser também as preocupações da igreja. Que nesta manhã de comunhão haja uma restauração de Deus em nossos corações, e estejamos de mãos, não só de mãos juntas, mas de corações unidos, aleluia, porque assim é a igreja do Senhor. Havia o partir do pão. O partir do pão vai além simplesmente da parte fraterna, fala também deste momento aqui de Santa Ceia. Que momento maravilhoso, deve ser um momento de alegria. Eu não gosto muito de celebrar ou fazer o culto de membros junto com a Santa Ceia. Quando a gente faz é por uma necessidade, porque é um momento para a gente estar realmente só aqui nos regozijando, nos alegrando, sendo renovado pelo Espírito Santo. O momento abençoado. Eu não sei porque tem tanto crente, irmãos, que não faz questão de Santa Ceia, mas Santa Ceia é bom. Santa Ceia alimenta a alma da gente. Santa Ceia conforta o crente, incentiva, motiva
motiva. E eu estou aqui nesta manhã motivado por este ato maravilhoso, porque eu sei que quando como deste pão e bebo deste cálice, eu sinto a graça de Jesus na minha vida. Sinta também nesta manhã a graça de Jesus na sua vida. Aleluia. E diz que a igreja, ela orava, estava junto em oração. Oh, momento difícil, não conseguimos orar, temos dificuldades de orar. É a faculdade, é a hora do trabalho, é filhos, é esposo, é esposas, tantas coisas nos cercam e estamos com dificuldade de orar. E orar é conversar com Deus. Deus faz questão de conversar conosco. Deus faz questão de nos ouvir, obreiros. Deus faz questão de nos ouvir, igreja. Valorize a oração, volte a orar. Não há condição de sobrevivência espiritual, não há condição de uma igreja eficaz e eficiente se não houver oração. O meu ministério fracassaria se não orasse. Mas nesta manhã Jesus nos fala pela tua palavra: voltemos a orar. A oração é coisa boa. Ore. Quem ora, as portas se abrem. Quem ora, as barreiras são destruídas. Quem ora, recebe graça do Senhor. Quem ora, recebe renovo do Senhor. Quem ora é curado. Quem ora é renovado. Aleluia. E por conta disso havia temor. Estamos vivendo um momento de crise, de temor. Se peca e não sente nada. Alabaixo. O certo é errado, o errado agora é certo. Estamos acostumando com isso. Não somos, muitos de nós não somos mais tocados pela nossa consciência. E isso é preocupante. Cada dia somos surpreendidos com coisas terríveis. E a gente fica se perguntando: por que, Senhor? Mas nesta manhã eu sinto algo especial de Deus aqui. Deus está gerando temor. Deus está trazendo de volta temor. Deus está trazendo de volta o temor. E onde há temor, aleluia, há maravilhas, há sinais. O texto diz isso. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, porque havia temor a partir do púlpito. Que haja temor em nossas vidas, queridos. Temor, temor, temor. Recebe temor, renova o temor, abraça o temor, pregue o temor, viva o temor, testemunha o temor. Perto do pastor, longe do pastor, perto da esposa, longe da esposa, longe dos crentes, perto dos crentes, no quarto, no trabalho. Haja temor. Recebe temor, recebe temor, recebe temor nesta manhã. Aleluia. Então todo esse estado de graça espiritual era, na verdade, uma entrega completa. Era resultado de uma vida completa, de uma entrega real de todos os crentes, a uma vida de obediência e temor a Deus. E isso era gerado a partir não só da ação do Espírito Santo, porque foi o grande propulsor da igreja, mas também podemos ver que era algo que partia de nós apóstolos, nós obreiros. Então não havia reservas ou restrições ao acesso da vida daqueles servos do Senhor, do acesso de Deus, do Espírito Santo. Não estão falando aqui que nós somos impedimentos, ou seja, ao poder investigador do Espírito Santo. O poder que o Espírito Santo tem de estar nos sondando. Deus é presciente, Ele é onisciente. A gente sabe disso.
Mas quando eu falo, eu estou trazendo essa reflexão, é que a vida dos apóstolos da igreja primitiva era uma vida de transparência para com Deus. Hoje se consegue, muitos crentes conseguem carregar consigo reservas, partes privativas da vida da gente que Deus não consegue entrar. Não é porque Deus não tenha poder, mas porque a gente não quer que Deus entre naquilo da gente, naquela parte que está escondida dentro da nossa vida. E aí a gente pensa na questão, aí comparando com aquilo que nós somos de Deus, nossa entrega com Deus, a gente vai ao relacionamento conjugal, onde há o amor. Então, onde há o amor, não pode haver ocultações de verdades ou segredos. Não podem, da mesma forma, no relacionamento com Deus, onde o amor se nutre verdadeiramente, não cabe. É contradizer Mateus 22, 37. Quando a palavra de Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. É isso que o Senhor quer de nós. A igreja primitiva devia isso na vida dos apóstolos, na vida da igreja. Era uma verdade, eles se entregavam, não tinham reservas para Deus. E nesse tempo, muitos de nós conseguem ter reservas para Deus, que Deus não consegue entrar em partes que era necessário que Deus estivesse presente, em partes ocultas da nossa vida que era necessário que Deus estivesse ali, para que a nossa vida fosse uma vida de plenitude espiritual. Mas estamos sofrendo a crise também de plenitude espiritual, porque há reservas, há espaços privativos que não queremos deixar Deus entrar. Mas nesta manhã, se você quer ter uma vida de plenitude espiritual, o teu coração precisa ser rasgado nesta manhã, a tua alma deve abrir para que o Senhor entre no íntimo da tua vida e Ele possa saber, entender que há confiança sua em Deus. Quando nos reservamos para Deus, significa que estamos desconfiados dEle, que não confiamos na sua palavra. Mas nesta manhã, aleluia, o Espírito Santo está destravando, o Espírito Santo está abrindo o acesso de Deus, e vai haver cura, vai haver cura da alma, vai ter cura das suas emoções, vai ter cura sim, porque quando abre o coração para o Senhor, o Espírito Santo entra, e o Espírito Santo, o teu bálsamo, o bálsamo do Espírito Santo é maravilhoso, é poderoso, e nessa manhã eu sinto o bálsamo do Espírito Santo, aleluia, passando nas vidas, na alma, no coração de muitos crentes aqui nessa manhã. Aleluia. Aí a gente veio para Jesus. Não houve reservas na entrega de Jesus. Jesus te deu por inteiro. E o maior exemplo na antiga aliança, que fala inclusive dessa entrega que aponta para Jesus, mas que chega até nós. Em Levítico 1, do capítulo 1 a 9, fala justamente do holocausto, que era e é um dos mais expressivos exemplos, apresentando particularidades interessantes dessa oferta. E o texto diz, Levítico, do versículo 3, diz: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então aqui a gente vê, tem que ser sem defeito e tem que ser voluntário. Então o crente que quer ter uma entrega, ou fez uma entrega com Deus real, com Jesus, a sua vida é uma vida que não pode ser defeituosa. E vida defeituosa não significa dizer sujeita a defeitos, mas uma vida que é aperfeiçoada por Jesus, pelo temor que há em nós. Se eu erro, eu tenho que reconhecer que eu errei, pedir perdão e viver em paz com Deus.
Ser sem defeito é você não guardar pecado, é você não oferecer oferta de tolo, culto sem racionalidade. E muitos de nós estamos acostumando com os defeitos que não podem existir mais na nossa vida. E nós estamos aqui nesse momento de Santa Ceia, e é um momento de reflexão, justamente entendendo o que Jesus fez. O que Jesus fez, irmão, foi justamente morreu para tirar os nossos defeitos, no sentido da santidade, nosso temor. Então Jesus veio com seu sangue nos redimiu, nos purificou, e a partir desse momento a nossa vida passou uma vida ser santa, e essa vida santa é uma vida que não pode mais carregar consigo os defeitos da velha natureza. Ela está presente na nossa vida, sim, está presente. É por isso que ela vai precisar passar pelo processo de redenção, que é aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Nós vamos passar por isso, mas a nossa vida, quando a gente aceita Jesus, passamos pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento. Nós fomos justificados pelo Senhor, e a partir desse momento a minha vida não pode mais ser a vida anterior. Portanto, nesta manhã, se há alguém aqui que carrega algo da vida anterior, da vida passada, em nome de Jesus, recebe a regeneração, recebe o novo nascimento, recebe a graça salvadora de Jesus. Mas pastor, é graça salvadora porque crente que carrega ainda os pecados da velha natureza é porque ainda não foi salvo. Mas nesta manhã a salvação, a restauração, a libertação, a cura, glórias ao nome do Senhor Jesus. Tinha que ser voluntária. O holocausto é oferta voluntária. O texto diz de sua própria vontade. E se você não está aqui de sua própria vontade, se você é crente porque seu pai quer, se você é crente porque não tem outro jeito, ou você veio ser crente só sob pressão de alguma situação, você não está oferecido ao Senhor. Porque quem é oferecido ao Senhor é espontâneo, é de boa vontade. Glória a Deus. Ninguém aqui está, eu creio, que não está aqui forçado, está aqui porque reconhece a graça de Jesus na vida, reconhece o que Jesus fez, quando olha para trás, não com saudosismo, mas vê o que Jesus fez. Era prostituto, não é mais. Era prostituta, não é mais. Era bêbado, não é mais. O que é isso? É a salvação de Deus, é a salvação do Senhor, é o novo nascimento em Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre, aleluia. E é uma revolta de Satanás, irmãos, com essa situação da igreja, com essa situação sua. É por isso que ele te persegue, ele anda armando cilada a todo momento. É na tua mente, é no teu coração, é nos teus olhos, é na tua casa, quem sabe na tua família, em teus amigos. É Satanás insatisfeito, sabe por quê? Porque na sua vida quem mora agora é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que governa as suas vontades, os teus desejos, aleluia. Você agora está cheio de Jesus, cheio de Deus, cheio de graça, cheio de paz, cheio de alegria, aleluia. Portanto, Jesus nos traz o exemplo de sermos incontaminados, imaculados, como diz 1 Pedro 1,18, que Jesus foi aquele que, como um cordeiro, se entregou-se, imaculado, incontaminado. Aqui fala da essência, da pureza que era Jesus, e deve ser também a nossa oferta. Logo, o meu caráter tem que ser perfeito, para que minha entrega ao Senhor seja aceita. E isso é importante. Em 1 Pedro 2, 21, 22, ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos os exemplos, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou. Eu estou falando de Jesus homem, que tem hora que a gente não consegue, tem dificuldade de separar Jesus 100% Deus do humano.
Aqui Pedro está falando, trazendo uma referência de Jesus humano. Como humano, ele apresentou-se, portanto, puro, santo, irrepreensível, diante do Pai. Por isso que sua oferta foi aceita. Então é importante a gente entender que eu posso cantar, tocar, eu posso pregar, ter cargo na igreja, mas se minha vida não for santa, minha oferta e entrega ao Senhor não é aceita. Eu tenho que frisar isto com muita atenção, pelo descuido que temos hoje na vida de muitos crentes, e não entender que ele precisa ter uma vida de pureza, de graça, de santidade diante do Senhor. E é preciso entender que Deus está mais preocupado com ofertante, não com oferta. E às vezes a gente fica preocupado mais com a perfeição da oferta, esquecendo na perfeição nossa, do nosso ofertar. E Davi faz algo, ele traz no Salmo 51, 16, 17, após a sua confissão, no momento da sua confissão de pecado, e ele chega a entender porque ele pecou, ele fez o que fez e continuou, irmão, adorando, continuou servindo, não vê nada acontecendo. Até o profeta Natan, usado pelo Senhor, e foi lá e revelou, mostrou para ele que ele estava em falta, estava em pecado, mas até então ele estava tranquilo. Mas no momento que ele chega da reflexão, que ele reconhece o seu pecado, ele diz assim: pois não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Estamos precisando desse tempo de corações quebrantados, de contrição, porque pecamos e não sentimos nada, passamos muitas vezes para a disciplina simplesmente por um rito doutrinário da igreja, disciplinatório da igreja, mas não sentimos culpa pelo que nós fazemos, e aí a gente fica preocupado com o tempo, quantos meses são, quantos dias são, não está preocupado com a comunhão, com a graça, com a restauração, em reaver aquilo que se perdeu. Estamos preocupados mais, irmãos, em ser participativos na igreja do que ser participativos no céu. Mas nessa manhã, Jesus está aqui, o Cordeiro de Deus, verdadeiro, aquele que foi à cruz espontaneamente, de vida limpa, vida íntegra, e exige de nós o mesmo. Nesta manhã, em nome de Jesus, recebe a graça purificadora do sangue de Jesus, e seja santo, seja santa, seja santo, seja santa, em nome de Jesus. Aí Paulo diz em Romanos 12, verso 1, tem que haver racionalidade do nosso culto, da nossa adoração. Glória a Deus. Ele diz o seguinte: nossa vida deve ser a vida de modo agradável ao Senhor, só assim seremos aceitos por Ele. Ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. O culto racional aqui é santidade na vida, é pureza na vida. Glória a Deus. Não é cantar bonito, não é pregar bem, não é nada disso. Isso aí são reflexo, pode ser reflexo, mas não é a causa. A causa é a santidade, é ser puro. Glórias ao nome do Senhor Jesus, para que sejamos aceitos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a entrega de Jesus também, como exemplo, ela atendia um propósito. Era o propósito da entrega ao Pai, para que morresse, entregasse sua vida e viesse a morrer por nós. Foi o esvaziamento de Jesus, da sua divindade na parte humana. E foi necessário para que a consolidação do seu sacrifício, acontecesse a consolidação do seu sacrifício, chegasse até nós. Pois essa era a última forma, a única forma do sacrifício vicário de Jesus ser perfeito. E para isso,
quando a gente traz esse propósito que Jesus teve que passar pela humanidade, a gente vê que Jesus teve que passar pelo que nós passamos, com exceção que Jesus não pecou. Hebreus 2, 17, 18 fala assim: porque isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado ou padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aí o verso 15 do capítulo 4 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, ele passou por tentações tremendas. Ele sentiu tristeza, foi traído, foi negado, sentiu dores, sentiu tristeza, sentiu ira, teve ira, mas também teve amor latente, capaz de experimentar a morte, aleluia, para que a sua entrega alcançasse o propósito divino. Então a nossa entrega ao Senhor, assim como foi Jesus, nos expõe a grandes desafios. Crente é desafiado, a fé do crente é desafiada, a nossa entrega acontece dentro desse aspecto que estamos passando ali, irmãos, por situações, não é? Há uma guerra contrária à nossa entrega. É a gente querendo entregar Jesus e Satanás querendo tirar de Jesus. Aí Paulo traz uma reflexão interessante, 2 Coríntios 4, versículo 8 a 11, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Jesus não desanimou. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Há uma necessidade de passarmos por isso tudo. Também em Romanos 8, 35, 39, a gente vê aqui que quem faz ou fez uma entrega completa ao Senhor não recua, mesmo diante de tantos desafios. Ele não desiste, não abre mão do seu grande amor. Ele diz: que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada vai tirar o propósito de Deus na sua vida. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele diz: porque estou certo, aleluia, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Temos que estar prontos para isso. A entrega ao Senhor requer passarmos por todas essas coisas, mas o próprio Jesus, a quem nós nos entregamos, Ele garante a nossa vitória, Ele nos sustenta. Você está aqui não é pela sua força, nós estamos aqui não é porque somos muito especiais, estamos fortalecidos em nós mesmos, não. Estamos aqui porque a graça divina nos fortalece. Você está aqui mesmo se arrastando, quem sabe veio aqui daquele jeito, se arrastando, mas chegou aqui ajudado pelo Senhor, ajudado pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Portanto, a nossa entrega completa, estou encerrando, ela alcança todas essas coisas, mas ela requer também renúncias. Lucas 14, 33, assim falou Jesus: pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que está nos prendendo a uma entrega completa? O que é que está te prendendo a não ser, a viver uma vida de plenitude? Filipenses 3, 7, 8, Paulo, falando de si mesmo, diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade
Tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Quantas vezes a gente não quer abrir mão, não? Pelo emprego até se desvia, pela amizade desse Jesus, por uma queixa entre o irmão, desiste de estar na igreja. Como somos fracos. E Paulo diz que ele reputou tudo como perda por Cristo. Em Gálatas 2:20, ele mesmo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No capítulo 5:24 também de Gálatas, ele diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Em Efésios 4:22 e 24, ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E Tito 2:12 a 14, Paulo diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Que reflitamos nesta palavra, que sejamos alcançados nesta manhã pelo renovo de Deus, o renovo de compromisso com Deus. Quem se lança aos pés do Senhor, quem se lança aos cuidados do Senhor, assim diz o salmista: deleita-te também no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Fique em pé em nome de Jesus. Não sei o que você tem colocado diante do Senhor, tem chorado, tem clamado e nada acontece. Você está sem entender, está faltando alguma coisa nessa entrega, está restando algo, algum espaço a ser ocupado por Jesus. E Jesus não quer que você saia daqui esta manhã com esse espaço vazio. Jesus quer preencher esse espaço vazio que está impedindo uma plenitude espiritual maior com Deus. Temos dificuldade em nossas orações, poucos de nós sentem a alegria que devíamos sentir pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, é o promovedor de alegria da vida do crente. Vai recebendo graça aí, porque o espaço vazio está sendo preenchido pelo Senhor. Tua vida é dele, teu casamento é dele, teus filhos são dele, o teu emprego é dele, a tua faculdade é dele, o teu dinheiro é dele, a tua empresa é dele, tudo é dele, tudo é dele, nós somos dele, e quem é dele tem da sua graça, da sua plenitude. Recebe a graça da plenitude do Espírito Santo. Fala em mistério com o Senhor, fala, seja renovado, oh glória a Deus. Se tem profecia da parte do Senhor, profetiza. Se tem milagre, venha milagre. Vai sendo quebrantado pelo Senhor. Era isso que estava faltando para a porta se abrir, era isso que estava faltando para o milagre acontecer, era isso que estava faltando para você receber aquilo que você está sem entender, porque ainda não recebeu. Jesus nessa manhã está preenchendo o espaço que faltava. Vai sair o processo, a sentença já saiu, a graça está derramada para a sua vida. Vai acontecer um milagre. Para aprender
Entrega, 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 entrega. Quem dá Abre teu coração, disposição rasga teu pra coração. mergulhar. Arabaxoriandeia. Amada oração, Ele quer ser teu amigo. faz uma vez. Ele quer conversar com você. Conta para Ele os teus segredos. Reserva um momento com Ele. Um momento só seu e dele. Um momento que você não consegue quando está na sua casa, quem sabe com o esposo, com a esposa, com os filhos. Mas desta manhã você está no santuário do Senhor. Faça, aleluia, como Ana. Glória ao Senhor. Não precisa alçar sua voz. É você e Deus, é você e Deus. Faça como Ana. Diz o que está acontecendo. A aflição do teu coração. Era isso que estava faltando a Ana. No dia que Ana conversou com o Senhor, naquela coluna do templo, o Senhor ouviu a sua voz, porque o Senhor chegou e Ana passou a ser mãe. Ana concebeu, Ana teve Samuel. Ana foi abençoada por Deus, porque abriu espaço para que o Senhor entrasse. Jesus está entrando no espaço vazio. Vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter salvação do teu filho, vai ter salvação da tua esposa, do teu esposo, vai ter milagre. Pra te sentir de novo, de novo, Oh Senhor, de novo. aqui estamos nós na tua presença, Senhor, Renovo, precisando deste renovo, ter um brilho no dessa chama, para que essa chama, Senhor, que está, quem sabe, quase apagar, seja novamente, Senhor, aleluia. Volte novamente ao fulgor do calor do teu Espírito. Renova nesta manhã, restaura vidas aqui da manhã. pra te servir melhor. Ah, Jesus, vai curando, vai curando, vai fazendo milagre na alma. Oh Senhor, vai desvendando os mistérios. Vai, Senhor, vai tirando o que está preso no íntimo, aquilo que está guardado, vai colocando para fora, Jesus. Vai expondo, Jesus. Vai tirando a angústia, Jesus. Vai tirando a aflição, Jesus. Vai tirando o ódio, Jesus. Vai tirando a ira. Glória, 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 glória. É Jesus no meio do povo. É Jesus na igreja. É Jesus visitando a igreja. É Jesus operando. É Jesus operando. É Jesus restaurando. É Jesus cumprindo promessa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto trabalhar de Deus. Eu sinto trabalhar de Deus nessa manhã. Eu sinto, oh, os anjos do Senhor. Eu posso ver pelos olhos da fé. Os anjos estão a serviço dos servos do Senhor, dos filhos do Senhor, trazendo graça, graça do céu, graça de Deus. Peça para Ele. Tem mais um passo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos descer, vai estar louvando ao Senhor nesse mesmo momento de adoração. Continua adorando, continua adorando, continua adorando. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Jesus, 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 Jesus está queimando, queimando, recebe, queimou do fogo do Espírito Santo. Não é emoção não, é fogo, é fogo, fogo, fogo restaurador, fogo que reconstrói. Oh!